Um bom dia para todo mundo. Vamos iniciar mais uma semana, né? E esta semana, que é a última semana do ano litúrgico, né? Ontem celebramos a grande solenidade de Cristo Rei do Universo, finalizando assim o ano litúrgico. Portanto, esses dias são de conclusão do ano litúrgico, já nos colocando na expectativa do novo ano, né? Com a celebração do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 21, do 1º ao 4º versículos. Nós agora iniciamos a leitura dos últimos ensinamentos de Jesus antes da sua paixão, da sua morte e ressurreição. E este capítulo 21 é justamente, poderíamos dizer, a conclusão de toda a atividade de Jesus, da sua vida pública, porque a partir do 22 estaremos já numa preparação imediata para os últimos acontecimentos. E aí Jesus, nessas ocasiões, sobretudo no templo, faz ensinamentos muito importantes, como esse relatado no trecho de hoje. Jesus está no templo, está na sala do tesouro e vê as pessoas depositando as suas ofertas. E aqui Lucas diz que Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando as ofertas no tesouro do templo. Mas também viu uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. É interessante a gente recordar alguns elementos para a gente até compreender melhor tanto este fato como o comentário que Jesus faz. Então, na sala do tesouro, assim chamada, havia 13 caixas, 13 urnas. E o formato dessas urnas, que é interessante, é de bronze, em primeiro lugar, e elas tinham o formato de corneta, de trombeta. E quando as pessoas faziam as ofertas, então elas entregavam, para cada uma dessas urnas, havia um sacerdote lá de prontidão. Então as pessoas chegavam com a oferta, as moedas, porque o dinheiro era em moedas. Então entregava o montante ao sacerdote, o sacerdote fazia o anúncio e depositava, solenemente, aquele montante de moedas. E imaginem que à medida que as moedas iam caindo na urna, a urna de bronze, então iam fazendo barulho. Quanto mais fosse a oferta, mais barulho se ouvia. Enquanto que 2 moedinhas, então não faz barulho nenhum. Então era só colocar ali e ficava sem ninguém perceber. Mas é muito significativo que Jesus percebe. E Jesus não apenas percebe que uma senhora está depositando alguma oferta, mas Jesus vê a sua oferta, 2 pequenas moedas. E nesse momento, Jesus se torna o porta-voz dessa pobre mulher. Isso aqui é muito, muito interessante. Se o porta-voz das grandes ofertas era justamente aquele sacerdote que estava diante daquela urna, para receber, e sem dúvida, quando a oferta era grande, então o anúncio também a trombeta tocava com muita força. E aqui Jesus, ele faz não apenas um elogio, mas ele faz um anúncio de que de fato a oferta que agrada a Deus é aquela oferta que expressa despojamento, não é sobra, não é que se dá porque está sobrando, mas se dá porque aquilo que se tem é tão importante e, dada a sua importância, se oferece aquele que é o mais importante da nossa vida, que é Deus. Então, essa mulher, essa viúva, essa pobre viúva, ela depositou, como diz o próprio Jesus, não daquilo que estava sobrando, mas daquilo que ela tinha na sua pobreza para viver. Então, esse trecho do Evangelho
ilustra de forma muito concreta aquilo que Jesus dizia já no início do Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 6, naquele sermão da montanha, assim chamado, quando ele falava das três obras da expressão da religião, né, a esmola, o jejum e a oração. E Jesus dizia justamente isso: quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas. Aí Jesus até diz, nas sinagogas, nas praças, para serem elogiados pelos homens. Esses já receberam a sua recompensa. Então, essa viúva, dada a pobreza da sua oferta, jamais estaria motivada por essa finalidade, né, de que o sacerdote pegasse a sua oferta, fizesse um anúncio, né, muito solene, e derramasse, né, jogasse naquelas trombetas, né, que são as urnas, para que as pessoas que estivessem ali no recinto pudessem ouvir e, naturalmente, a pessoa que fez a oferta já estaria ali, né, envaidecida por ter chamado a atenção das outras pessoas por causa da sua oferta grande, né, mas não grandiosa. Então, esse texto do Evangelho deixa ainda mais evidente a missão de Jesus, né? Ele que veio anunciar a boa notícia aos pobres. No início do Evangelho de São Lucas, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, que lê o trecho do livro do profeta Isaías, ele vai dizer justamente isso, que o Senhor me enviou, o Senhor me consagrou, o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então Jesus já realizou toda essa sua missão do anúncio da boa nova aos pobres, e agora faz com que se perceba que os pobres, quando de fato têm o coração voltado para Deus, isto é, quando acolhem essa boa notícia do Evangelho, também se tornam anunciadores do Evangelho. E é justamente isso que a mulher está fazendo, sem nenhuma palavra, sem nenhuma atitude, não é, fantástica e de auditório, mas ela faz anúncio de boa notícia. E qual é a boa notícia? Colocar tudo nas mãos de Deus. Isto é, entregar-se totalmente nas mãos de Deus. Então, que esta atitude relatada no Evangelho de hoje seja para nós um alerta. Isto é, quando nós até oferecemos aquilo que nós temos, mesmo o pouco que nós temos, será que nós colocamos na trombeta ou nós colocamos no coração de Deus? Essas duas ofertas, de fato, penetraram no coração de Deus. Por isso que Jesus fez essa proclamação. Então, essas duas ofertas, essas duas moedas ofertadas pelaquela mulher, não entrou simplesmente numa urna, numa trombeta para chamar a atenção para si, mas o gesto dela entrou no coração de Deus, tocou o coração de Jesus, a ponto de ele se tornar, não é, o anunciador disso, né? Enquanto que eram os sacerdotes que faziam isso para exaltar as pessoas, agora é Jesus que faz isso para exaltar as atitudes de despojamento, de generosidade, de entrega, e, portanto, é a lição que todos nós devemos aprender. Nós vivemos num mundo muito mesquinho, num mundo em que as pessoas gostam muito de estar na vitrine para serem elogiadas, para serem reconhecidas, e nem sempre elas estão empenhadas em testemunhar valores, virtudes, mas muitas vezes só a vaidade. Então, para nós é um grande alerta. Esse gesto dessa mulher e essa palavra de Jesus, vejam, são duas coisas que viram uma profecia, um anúncio. Como Jesus muitas vezes fazia um gesto e uma palavra, como nós vimos na entrada do templo, que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, gesto e palavra. Aqui, o gesto da mulher e a palavra de Jesus. Então, isso se tornou evangelho.
Tanto que ainda hoje, esse evangelho, esta página do evangelho mesmo, que tão curtinha, ainda ressoa. Onde estão as outras ofertas, as grandes ofertas? Ninguém sabe. Aquelas ofertas que tiveram uma trombeta soando para atrair para si, ninguém sabe. Aqueles ditos aqui, os ricos que depositavam as suas grandes ofertas, caíram no esquecimento. A trombeta parou de soar. Não se escuta mais a trombeta dessas grandes ofertas, mas a trombeta da pequena oferta, da generosidade, ainda se faz ouvir pelo Evangelho. Então, que aprendamos a generosidade que deve fazer soar, ressoar, deve se escutar, não simplesmente para atrair atenção para nós, mas, antes de tudo, para alimentar a nossa vida com tantas coisas bonitas que podem, de fato, nos ajudar. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, um bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser.